Graça e paz, meus irmãos, meus amigos. Na mensagem desta semana, nós vamos meditar na palavra do Senhor. E eu quero já de início fazer uma pergunta a todos vocês, a todos nós. E a pergunta é a seguinte: pobres e necessitados, você conhece algum? Se sim, venha comigo na leitura da palavra do Senhor. E vamos ver aqui três pontos importantíssimos quando se trata do relacionamento com aqueles que são pobres e necessitados. E que o próprio Jesus disse: vocês terão eles sempre convosco. Vejamos no livro Salmos, capítulo 82, versículos 1 a 4. Deus assiste na congregação divina. No meio dos deuses, estabelece o seu julgamento. Até quando julgareis injustamente e tomareis partido pela causa dos ímpios? Fazei justiça ao fraco e ao órfão. Procedei retamente para com o aflito e o desamparado. Socorrei o fraco e o necessitado. Tirai-os das mãos dos ímpios. Salmos 82, versículos 1 a 4. Aqui nós encontramos uma receita que o Senhor Deus, aquele que está julgando no meio dos deuses, tá? E ele faz um questionamento às lideranças políticas, lideranças religiosas, lideranças jurídicas. E ele diz assim: até quando vocês vão julgar injustamente? Até quando vocês vão favorecer o ímpio em detrimento do direito do pobre necessitado? E ele coloca aqui algumas coisas bem claras, como as pessoas que exercem um papel de liderança, seja política, seja religiosa, seja jurídica. Aqueles que cuidam da sociedade politicamente, aqueles que cuidam da sociedade espiritualmente e aqueles que cuidam da sociedade juridicamente. Ele diz assim: em primeiro lugar, fazei justiça ao fraco e ao órfão. Aqui Deus separa duas categorias bem conhecidas de todos nós, da nossa vivência no dia a dia, e chama de fraco e de órfão. Pensamos numa pessoa que não consegue se administrar a si próprio, porque não tem cultura, não tem sabedoria, não tem estudo e não tem dinheiro. E muitas vezes não tem saúde também. Então ele é um fraco no conceito aqui da palavra. E o órfão, aquele que perde pai e mãe e que ainda não tem uma idade suficiente para se manter sozinho, alguém precisa socorrê-lo. E Deus diz aqui: socorro o fraco e o necessitado. Ele não fala em momento nenhum de dar simplesmente uma esmola ou uma ajuda mensal. Ele fala em socorro e fala em justiça. Fazei justiça ao fraco e necessitado.
O que seria fazer justiça para uma pessoa que está com dificuldades de se estabelecer na sociedade em que vivemos? A nossa Constituição diz que todos os brasileiros têm direito à moradia, à saúde e ao ensino, à instrução. E eu pergunto, todos os brasileiros têm direito à moradia, à saúde e à instrução? Se não, é porque as nossas autoridades estão falhando. Não é toma lá da cá. Não é trocar uma ajuda provisória por algo que esse necessitado tem, por exemplo, um voto. Não é isso. É fazer justiça. Fazer justiça, segundo a Constituição brasileira, é promover ou prover os meios necessários para que essa pessoa se torne uma pessoa instruída, se torne uma pessoa com um local fixo para morar, não na encosta de morro e nem na beira do rio, mas num lugar digno, e que essa pessoa ela tenha direito a viver uma vida digna. Quem tem que providenciar isso? Todas as nossas autoridades. Em segundo lugar, a palavra de Deus diz: socorrei ao fraco e necessitado. Então, ao mesmo tempo que se faz justiça ao fraco e necessitado, tem o exemplo ali do órfão também, a gente precisa socorrer. Note, meus amados irmãos e amigos, que socorrer, o que é socorrer? É dar uma ajuda no momento de necessidade. Quando alguém fura um pneu na rodovia e não tem esterpe, e você passa lá e você conhece ele, ou você se dispõe a socorrê-lo, você vai emprestar um macaco, vai emprestar um pneu, esterpe, vai no borracheiro, traz ali, providencia para que o carro dele continue andando, e aí ele vai se virar. Então, essa coisa de estar com as pessoas na mão, sempre necessitando de uma migalha, de uma ajuda dos governantes, aí não é justiça e nem é socorro. Isso é moeda de troca. E aqui, meus amados irmãos, não tem direita e nem esquerda. Aliás, tem. A palavra de Deus diz: não saiba a tua mão esquerda o que a direita faz. Ou seja, não saiba a tua mão secundária o que a tua mão principal faz. Ah, mas eu sou canhoto. Então não saiba a tua mão direita o que a tua esquerda, que é a principal, para você faz. Nós servimos alguém com a nossa mão principal e nem a outra mão precisa saber. Mas manter as pessoas sempre pobres, sempre subjugadas, sempre precisando da nossa ajuda, com medo de perder um capital político, isso é obra do Satanás. Isso não tem nada a ver com o ensinamento de Cristo. O ensinamento de Cristo, o ensinamento do Pai é: socorre quem está em problema momentâneo, mas faça justiça para que ele possa, com as suas próprias mãos e o seu próprio esforço, viver sem estar precisando todo dia de uma ajuda. É isso que é dignidade. É isso que é justiça social. E para concluir, tire o necessitado, o fraco, o indefeso da mão dos ímpios. Precisamos, como servos do Senhor, aprender a trabalharmos de tal forma que a pessoa que hoje é fraca e necessitada seja tirada da mão do explorador comercial, do explorador espiritual, aquele que explora a fé das pessoas, tem que tirar da mão deles, e do explorador político. Vivemos em um país que, graças a Deus, qualquer um e que quiser ir à luta, consegue viver e escapar da mão do explorador, em qualquer nível, em qualquer circunstância. E enquanto ele não sabe, cabe a mim e a você que conhece um pobre necessitado abrir o seu olho
instruí-lo, orientá-lo, para que ele seja o Senhor da sua vida e também servo do Deus Altíssimo, que não subjuga ninguém. Pelo contrário, ele nos dá tudo o que nós necessitamos. Assim nos ensina a palavra do Senhor. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que suprirá em glória todas as nossas necessidades. Medite nisso nessa semana, meu irmão, e que Deus te abençoe e te oriente. E repito a pergunta agora: você conhece um pobre necessitado? Então você já sabe o que fazer. Graça e paz, Deus abençoe poderosamente. Amém e amém.